faz parte do nosso processo. O processo ele é dividido em 3 etapas. O primeiro, a gente vai fazer a gente vai coletar ideias só, a gente vai coletar várias palavras-chave. Então, várias palavras-chave a gente vai colocar dentro da nossa lista. A gente já colocou algumas aqui, que essas palavras-chave, elas foram as casas de aposta, né? O nome específico das casas de apostas, que vai ser como se fosse, como não, né? Vai ser um site de review de casas de aposta. Então, a gente vai precisar de várias casas de aposta, né? Então, a gente coletou todas as ideias de casas de aposta. Depois, a gente vai para a segunda etapa, que a gente vai fazer um filtro. Não são todas as palavras que a gente coletar que vão passar para a próxima fase. Suponhamos, aqui a gente conseguiu pegar, tipo, 100 ideias. Nem sempre essas 100 vão passar. Por que essas 100 não vão passar? Por vários motivos. O primeiro motivo, prioridade. A gente vai dar prioridade para o que é mais rentável, o que é mais lucrativo. Tá? A gente vai ver como que a gente vai fazer essa prioridade. Normalmente, a gente faz essa prioridade por nível de concorrência. Porque como a gente está chegando agora no mercado, criando um projeto novo, a gente não vai conseguir competir com pessoas que já estão há muito tempo. Só que quando eu estou no processo de coletar as ideias, só de selecionar as palavras, eu não tenho tempo para poder ficar analisando palavra a palavra, senão eu vou demorar muito para fazer isso. A gente usa aqui o processo, um processo de indústria, né? O processo Ford de produção. Não sei se vocês sabem disso, né? Que esse processo de produção de fábrica, quem criou foi a Ford. Foi o Henry Ford, na verdade. Esse cara revolucionou o mercado da manufatura, porque antigamente as pessoas trabalhavam dentro das fábricas da seguinte forma: eu preciso de fazer um farol do carro. Então, um cara, ele fazia o farol do começo até o final. Ele pegava todo o material necessário, ele construía o farol sozinho. Depois que ele começou a colocar esse sistema para funcionar, que é o sistema que a gente tem hoje dentro das indústrias, ele parou de fazer um farol inteiro e começou a fazer só uma parte do processo. Tipo, ele vai lá, ele pega a bolha do farol, né, o vidro, e coloca em cima da máquina. Vem um outro cara, coloca o acabamento. Vem outro cara, coloca o parafuso. Vem outro, coloca. Você já deve ter visto uma indústria funcionando, né? Ela funciona assim, cada um faz uma etapa, porque desse jeito aumenta a produtividade. Então a gente usa esse mesmo processo na hora de fazer o planejamento. A gente coleta tudo, depois a gente vai fazer um filtro. Acontece, e não são poucas vezes, da gente fazer várias ideias, coletar, tipo, gastar tipo 1 hora, 2 horas selecionando palavras. Seleciona. Aí, às vezes, a gente até acredita que aquela ideia ali é a ideia, tipo assim, do milhão. É a ideia muito boa. Mas quando a gente vai passando, descendo esse funil aqui, que a gente chega no filtro, a gente já começa a encontrar alguns empecilhos para poder tocar esse projeto para frente. Como, por exemplo, às vezes tem uma concorrência que é muito forte, tem um concorrente que está trabalhando muito bem ali para determinadas palavras, ou a intenção de busca não é atingível para o nosso projeto. Às vezes eu estou criando um blog, mas eu vi ali que, cara, aparece muito, tipo, muito e-commerce, ou muita página de categoria, muita página de produto. E eu não vou conseguir atender a necessidade da intenção de busca. Então, eu já vou cortando. Até chegar na terceira etapa, que é a validação. Nem todas vão ser validadas. Quando a gente chegar na validação, de, sei lá, de 150 palavras que a gente selecionou aqui, vão chegar a 20 aqui. E muitas das vezes essa 20, ela não é viável. Então, a gente vai fazer esse processo aqui. A gente vai coletar as ideias, vai definir por ordem de prioridade o que é importante, vai fazer um filtro, que é analisar a concorrência e tudo mais, para depois a gente validar e entender se aquela palavra ali pode ou não, ou deve ou não entrar dentro do nosso planejamento. Beleza? Então, a gente vai começar a fazer esse trabalho aqui pelas casas de aposta. Pelas casas de aposta. Eu já separei uma lista aqui para poder agilizar, que na verdade a gente já estava fazendo esse projeto e a gente decidiu esperar para poder fazer aqui com vocês, né? A gente demorou o quê? Umas meia hora, Gustavo, para fazer essa seleção aqui dessas palavras. Ó, essa daqui foram algumas das casas de aposta que a gente achou, né? BetBull, a Bet365, Playbonds, CampoBet, LVBet, FazeBet, Sportasa. Como que a gente achou essas palavras aqui? Pesquisando os concorrentes. Então, a gente botou, tipo assim, ó, casa de aposta, lá no, tipo assim, aposta esportiva. A gente colocou aposta esportiva no planejador de palavras-chave, e aí a gente foi pegando quem estava nas melhores colocações para esse termo.
Talvez eu dê uma engasgada aqui, demore um pouco, gente, porque eu não tenho o hábito de usar o SEMrush. Mas eu vou começar a usar mais o SEMrush porque, como é a ferramenta que a maioria usa, né? Então, de repente, pode ter algum gargalo na hora de ver a gente fazendo aqui no Ahrefs, depois vai fazendo no SEMrush e acaba enrolando. Então, eu vou me habituar a trabalhar com o SEMrush. Então, ó, a gente coloca aqui, ó, pós-esportiva, e aqui dentro da pós-esportiva, a gente vai conseguir ver quem são as pessoas que estão melhores posicionadas. E daí que a gente começa a fazer a análise, porque, por exemplo, esse aqui, ó, pós-esportiva.com. Daí a gente vai entrar nesse site e vai ver quais são as palavras que ele está posicionado, beleza? Então aqui vamos ver o que ele tem posicionado. E foi assim que a gente foi fazendo de o trabalho de brainstorm para poder coletar as palavras. E eu não entendia nada desse mercado, como continuo sem entender, mexi muito pouco, mas com isso daqui é possível a gente conseguir começar a entender, ver o que a galera está pesquisando, quais são as palavras que tem aqui, para a gente poder ir acrescentando dentro da nossa lista. Por isso que é feito em 3 etapas. Primeiro a gente seleciona, depois a gente analisa, que é o filtro, e depois a gente valida. Tá? Então, todas essas palavras que a gente encontrou aqui, essa aqui que vocês estão vendo, elas foram adquiridas dessa forma. Para você fazer isso em outro segmento, é o mesmo processo. Por exemplo, eu quero criar um site de panela. Não tenho a mínima ideia de brainstorming de panela, não entendo nada de panela. Como é que você vai descobrir, por exemplo, um exemplo básico aqui, ó, panela de pressão de 4 litros. Eu nem sei se esse produto existe, mas estou dando um exemplo. Panela de pressão de 4 litros. Como é que você vai saber que existe essa busca para essa palavra, panela de pressão de 4 litros? Ou, por exemplo, um nome de uma panela, sei lá, suponhamos que exista um nome de uma panela aí, porra, não tenho nem ideia para o nome de panela, mano. Tipo, sei lá, Akinator, panela. Isso é o nome da panela. Pode ser que seja o nome da panela. Como é que eu vou saber isso? Se eu colocar panela no planejador de palavras-chave, ele só vai mostrar as variações de panela. Ele não vai me mostrar lá Akinator, por exemplo. Akinator é o nome do gêniozinho, né? Quem é mais antigo na internet aí sabe. Então, assim, não tem como a gente saber, entendeu? Então, por isso que a gente precisa analisar nos sites das pessoas que já estão posicionadas, porque a gente vai conseguir ter um monte de ideias, que foi o que a gente aconteceu. Como é que eu ia achar aqui CampBet? Não faz sentido, mano. Não tem como saber CampBet. Eu só descobri porque eu vi que CampBet estava posicionado em outros sites, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu determinar. Uma das coisas que é muito importante a gente fazer nesse processo aqui também é a gente definir quem são os concorrentes, tá? Definir quem são os concorrentes, faz parte dessa análise, tá? Definir os concorrentes. Os concorrentes, a gente tem 2 tipos de concorrentes. A gente tem os concorrentes de o SEO e os concorrentes de negócios. Tem esses 2 tipos. Por quê? Acontece com muita frequência aqui da gente pegar um cliente e o cara já fala assim: não, os meus concorrentes são esse. Irmão, presta atenção. Para ele poder saber quem são os concorrentes dele, ele precisa saber fazer SEO. Se ele soubesse fazer SEO, ele não estaria contratando uma consultoria. É a mesma coisa que um cliente chega e fala assim: ah, eu preciso posicionar para essa e essa palavra. Mas, cara, como que ele vai saber que essa palavra que ele precisa se ele não entende nada de marketing? Ele não entende nada de SEO. O planejamento é necessário entender de marketing para entender do funil, qual estágio, quais são as palavras de compra. Muitas das vezes, arrisco dizer aí que 99% das vezes, tá errado. O cara chega e fala assim: pô, eu quero posicionar para Serasa. Eu quero posicionar para a palavra dinheiro. Já aconteceu várias vezes. Que é a posição? Eu quero posicionar para dinheiro. O cara, uma vez, há muito tempo, tipo em 2018, isso, assim que a gente fundou as Smart Hacks, o cara chegou e falou assim: então, tô querendo comprar um backlink aí e tal. Beleza, então tá. Quantos links tu quer? Ah, não, 15 e tal, parará. Qual é o site que tu vai enviar? Então, eu não criei o site ainda não, tô criando. E tu quer posicionar para quê? Ah, vou posicionar para Bolsa Família, INSS, era uma parada assim absurda para ganhar com AdSense. E o valor dos links na época era tipo R$ 2.000 que ele ia pagar, né? O serviço que ele ia pagar. Aí ele falou assim, pô, quanto tempo tu acha que isso aí leva para dar resultado? Aí eu falei assim, depende, o que você chama de resultado? Ele, não, eu quero ganhar tipo US$ 100 por dia só. Tu acha que em 2 meses eu consigo ter US$ 100 por dia comprando os links? Aí eu falei, vamos lá. Tu vai me pagar R$ 2.000 aqui para você ter daqui 2 meses US$ 100 por dia, que dá tipo US$ 3.000 no mês.
que a cotação do dólar hoje, né? Na época eram uns três reais, mas daria tipo 15 mil, 20 mil reais. Aí eu falei, então tu acha que eu tô te vendendo um serviço que você tá zerado, você não entende nada do negócio, não entende nada de SEO, você acha que daqui 2 meses você vai estar ganhando 20 mil reais por mês. Aí tu vai me dar dois, aí daqui um mês, 2 meses, você tá recebendo 20. De duas, uma. Ou você é muito esperto, ou eu sou muito otário. Alguém é demais aí. Porque se isso daí que você tá falando existisse, eu não estaria vendendo o link. Eu estaria fazendo o que tu vai fazer, pô. Pra que eu vou vender a parada pra tu, vou ganhar 2 e tu vai ganhar 20 todo mês? Tá entendendo? É porque ele não sabe. O cara não sabe. Então é esse mesmo nível de pessoa que chega e fala: não, meu concorrente é tal. Não é. A gente tem que aprender a definir quem é concorrente de negócio e quem é concorrente de SEO. Por exemplo, nesse exemplo aqui da, da aposta esportiva. Se um cara. O que aconteceu, inclusive? Ah, não, o concorrente é esse aqui, ó. O Bet365 é o maior. Mano, ele é o maior concorrente de negócio, mas ele não é o maior concorrente de SEO. Existem outros sites que são muito melhores colocados, que têm muito mais relevância para o buscador do que a Bet365. Não é porque a Bet365 está patrocinando a Champions, está passando comercial na televisão, que é o concorrente, tá ligado? Não é, ele só trabalha no mesmo segmento. Mas existem outros concorrentes, e é isso que a gente descobre também nessa análise, entendeu? A gente vai descobrir os concorrentes reais, os concorrentes de SEO.